Mais um modelo da Jeep que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Estamos falando aí do Jeep Compass, modelo bastante frequente aqui no nosso canal. E se você está acompanhando o nosso trabalho, viram aí alguns comparativos que fizemos. Por exemplo, pegamos aí o Compass S na versão topo de linha e fizemos um comparativo com o Volkswagen Taos na versão Highline. Tivemos um outro comparativo, aliás, exclusivo nosso no mercado brasileiro. O Compass Longitude contra o Corolla Cross XRE e o Volkswagen Taos Comfortline. Aí vocês devem estar pensando, bom, então o que o Jorge Augusto está fazendo de novo com o Jeep Compass? Tem um detalhezinho, além dele ser obviamente o modelo 2022, esse daqui tem a motorização diesel, que tem algumas novidades. Então o objetivo aqui nesse vídeo é a gente falar do que mudou aqui no Compass Diesel. Esse aqui é o Longitude com o pacote de 80 anos, que acrescenta mais alguns equipamentos, e também mais algumas coisinhas a respeito aí justamente do diesel. E é claro que temos várias novidades para contar nesse carro, mas uma bem interessante a gente consegue ver aqui na hora que a gente abre aqui o bocal de abastecimento. Por quê? Evidentemente, você vai ter aqui um lugar para você colocar o diesel na bomba, só que tem uma novidade. Do lado desse bocal, tem um outro bocal com uma tampinha azul. E aqui, pessoal, agora a gente tem o Arla 32. Você sabe o que é isso e como funciona? Pois bem, vamos explicar para vocês agora. Então, o que é esse tal de Arla? A sigla significa Agente Redutor Líquido Automotivo. A gente conhece o nome por Arla 32. Bom, o Arla é uma solução aí à base de ureia de altíssima qualidade, diluída em água desmineralizada. E por que o 32? É justamente a proporção, 32%. Pessoal, esse Arla, ele não é injetado no combustível, ele é injetado no escapamento do veículo para neutralizar gases perigosos. Agora, esse Arla 32 é injetado em qualquer lugar de escapamento? Pessoal, não é bem assim. Tem uma parte específica que fica depois do motor, onde estão saindo os gases aí, porém antes do catalisador. E aí, essa solução aí de ureia com as moléculas de água mais a temperatura dos gases, por um processo de hidrólise, ela forma um outro composto que não é nada agradável, é amônia. A gente já escutou bem esse nome, por exemplo, no amoníaco, que é aquele componente de limpeza pesado. Mas essa amônia, ela vai para dentro do catalisador junto com o óxido de nitrogênio, o NOx. E aí o que acaba acontecendo lá? Existe um processo que essa amônia mais o óxido de nitrogênio, eles formam vapor de água e gás nitrogênio. O gás nitrogênio é um gás inerte que tem no ambiente, que a gente respira normalmente, junto com o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então o ar é formado por vários gases. E aí o que acontece? Você tem um componente absolutamente inerte. Então o Arla tem que ser injetado numa proporção correta para que ele forme esses componentes. E ele é injetado antes do catalisador. E aí vem um detalhe muito importante, porque ali no catalisador existem sensores. Existe um sensor antes do catalisador e um sensor depois do catalisador. Esses sensores é que fazem a leitura desses gases justamente para achar a proporção ideal de Arla que é injetada, para então você ter esta composição inerte de gases. Mas e aí, como é que eu sei que esse tanquinho de Arla precisa ser abastecido? Uma das mudanças aqui neste Jeep Compass é que no computador de bordo existe lá uma posição que mostra exatamente a quantidade de Arla que você tem nesse tanque. E é uma quantidade relativamente pequena, isso dura muito tempo. Agora eu já vou dar uma dica, pessoal. Tem gente que anda fazendo umas cabritagens aí no mercado, ou colocando apenas água no reservatório da Arla, ou até mesmo usando alguns softwares via porta ODB para reprogramar o sistema e conseguir usar o veículo sem o Arla. Bom, nas duas situações isso pode comprometer o funcionamento do veículo. Por quê? Como eu disse, o Arla é injetado antes do catalisador e se você não colocar o líquido correto, isso vai danificar o catalisador do seu veículo. E também a gente tem aí os sensores antes e depois do catalisador, justamente para ver como é que está a mistura dos gases. Se você tentar reprogramar a injeção para enganar esses sensores, você vai estar mudando
características de funcionamento do motor. Ou seja, nas duas situações, se você colocar uma coisa no tanque que não seja exatamente o Arla 32, ou se você tentar enganar o sistema, nos dois casos você pode ter prejuízo mecânico no veículo. E detalhe, isso não é coberto pela garantia. Portanto, um veículo que tem um reservatório de Arla, você tem que abastecer e usar corretamente. Agora, pessoal, não pode esquecer, tá? Tem que ter Arla no tanque, porque se não tiver, o motor do carro não liga, independente de você ter diesel no tanque. E olha, esse tanque do Arla, ele tem uma capacidade de 13 litros. A gente sabe que o litro do Arla custa em média R$4, depende da região e do momento. Então, para você encher completamente o tanque aí do Arla, você vai gastar em torno de R$50. E esse tanquinho de 13 litros dura entre 8 e 10 mil quilômetros. Então a gente está falando em gastar R$50 a cada 8 ou 10 mil quilômetros. Definitivamente não é nenhum fim do mundo, não vai impactar a vida de ninguém. E por que agora o Jeep Compass tem isso se antes ele não tinha? Tudo isso aí é culpa do Procon VL7, ou o Programa de Emissões de Veículos Leves, que agora em janeiro de 2022 vai entrar com normas muito mais rígidas. Então assim, o motor está preparado para atender essas normas de emissões que são mais severas e aí o motor precisa emitir menos para continuar sendo produzido normalmente. Aí vem aquela outra pergunta. Mas então o motor do Compass Diesel mudou? Pessoal, não mudou. É o mesmo motor que a gente já conhecia antes, né? É um motor 2.0 turbo diesel que tem 170 cavalos de potência máxima e o torque máximo dele é de 35,7 kgfm, que equivale a 350 Nm. Justamente por isso que agora, pessoal, esse motor aqui tem uma nova nomenclatura, que é o TD350. E eu já vou dar uma dica para vocês, tá? O Jeep Commander, que chegou aí no mercado com a versão diesel, continua também usando esse mesmo motor, só que no Commander ele tem a nomenclatura TD380. O que acontece é que o motor recebeu algumas melhorias para ganhar um pouquinho mais de torque, mas o motor em si é o mesmo de antes, apenas ganhou esse sistema do Arla por conta das emissões, ou seja, a performance vai ser a mesma. E se o motor não mudou, como é que fica a situação da transmissão e da tração do carro? Olha só, também é a mesma de antes. Esse motor continua associado a uma transmissão automática de 9 marchas. Aliás, uma transmissão que até hoje continua sendo bem exclusiva aqui nessa categoria. E o sistema de tração 4x4 também é o mesmo. Ou seja, continua sendo um sistema de tração prioritariamente com tração nas rodas dianteiras, acoplando traseiras. Mas tem algumas novidades no funcionamento dele. Mas isso a gente vai explicar quando estiver dentro do carro. E quais equipamentos que a gente tem aqui na frente? Pois bem, os faróis têm tecnologia em LED para o farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna e até mesmo o farol auxiliar ali embaixo também é em LED. Porém, esse não é um conjunto totalmente em LED ou full LED, porque a luz de pisca continua sendo incandescente. Inclusive, tem um nome que a gente consegue ver aqui, Jeep Performance LED para todo esse conjunto de iluminação. Esse Jeep Compass, apesar de ser a versão Longitude, ele está com o pacote 80 anos. Inclusive a gente consegue ver aqui no logotipo justamente o símbolo desse pacote 80 anos, que traz algumas coisas diferentes, como por exemplo detalhes em cinza. Então a gente tem aqui no espelho lateral e até mesmo na grade dianteira e nos detalhes que contornam ali os faróis auxiliares. E tem mais uma outra coisa nesse pacote. Por quê? Normalmente o carro já tem 4 sensores de estacionamento na frente e 4 sensores de estacionamento traseiro. Só que esse daqui tem 12 sensores, mais 2 de cada lado, porque dentro desse pacote tem justamente o sistema de auxílio de estacionamento, que ajuda você a colocar o carro em vagas. Aqui pelo lado, pessoal, nenhuma novidade em relação ao Compass que a gente já conhece, né? Entre eixos de 2,63 m, suspensões totalmente independentes, tanto na dianteira quanto aqui na traseira, construção do tipo McPherson, lá na frente e aqui atrás, tá? O carro também tem freio a disco nas 4 rodas e os pneus são medidas 2,25 de largura, perfil 55, aro 18 polegadas. Agora,
Por se tratar da versão diesel, a gente tem alguns números um pouco melhores do que a versão flex, justamente por conta da proposta um pouquinho mais aventureira. E aí não é tudo igual. Olha só, o ângulo de entrada lá na frente desse carro é de 28,7 graus. Para vocês terem uma ideia, na versão flex nós temos 20,9. O ângulo de saída aqui atrás é de 31,9. Na versão flex é 31,4. E o ângulo de rampa, que é aquele ângulo central para transpor obstáculos, aqui é de 22 graus. E a versão flex é de 20,8. E a altura em relação ao solo aqui é de praticamente 22 centímetros. Tudo isso visando melhorar a capacidade no fora de estrada. Aqui atrás, no Compass Longitude 2022 Turbo Diesel, tem algumas diferenças em relação aí ao anterior. De cara a gente já fala desse badge aqui, ó, TD350, que é a motorização com essa nova nomenclatura, a informação aqui do 4x4. As lanternas aqui, pessoal, iluminação em LED somente na luz de lanterna, porque luz de freio, luz de pisca e luz de ré continuam sendo incandescentes, inclusive com a luz de neblina, que fica na parte ali de baixo, também incandescente. Temos a presença de 4 sensores de estacionamento e a câmera de ré, que tem 2 modos de visão. Porta-malas não tem acionamento elétrico, como por exemplo a versão S que a gente já mostrou aqui no canal, né? É manual. Capacidade aqui do porta-malas são 410 litros, porém essa capacidade é com esse piso aqui na posição mais baixa, porque ele tem 2 níveis. E por que que isso acontece? Quando o piso está aqui na posição mais alta, pessoal, a gente percebe que tem mais espaço aqui embaixo. Por quê? Quando a gente tem essa versão Trailhawk aqui do Compass, o pneu de step é exatamente igual ao de rodagem. E nesse carro aqui é um step temporário daqueles mais fininhos. E é justamente por isso que acaba sobrando espaço. Então assim, o uso do step temporário, vocês já sabem a minha opinião. Eu não gosto muito, mas como esse aqui, vamos dizer assim, não tem aquela proposta tão off-road, esse step até quebra um galho na cidade, mas na estrada compromete a dirigibilidade. A gente ainda também nota nesse carro o sistema de som da Beats, que é um opcional que faz parte do pacote 80 anos. E aqui no porta-malas a gente pode destacar também esses ganchinhos aqui na lateral, que servem para você pendurar sacolinhas. Tem lá a iluminação para você em lugares mais escuros e também tem os ganchos na parte de baixo, caso você compre aquelas redes organizadoras para evitar que as suas coisas fiquem rolando aqui no porta-malas. Aqui atrás o padrão de conforto é bom, ainda que o entre-eixos não seja tão generoso, 2,63 m, olha só, ajustei o banco do motorista para mim e eu tenho aqui um pouquinho mais que 5 dedos fechados, do meu joelho ao encosto. Movimentação de pés também é bem agradável. Você também encontra algumas amenidades, na porta espaço para você colocar lata ou garrafa e ainda tem um espacinho adicional para você guardar, por exemplo, uma carteira. Tem alça de segurança aqui no teto. Tem também aquele ganchinho para pendurar cabide e até mesmo luz para iluminação de leitura aqui atrás. Aqui no centro descansa braço escamoteável com 2 porta-latas e na extensão do console, saída de ar-condicionado, tomada USB para carregamento de dispositivo e até mesmo uma tomada 12 volts. E olha, se você tiver que levar uma 5ª pessoa aqui na posição do meio, o túnel central ali não é tão alto, ele não chega a ser assim tão desconfortável. Então a gente pode dizer que o padrão de conforto aqui atrás do Compass é bom. Aqui na posição do motorista eu vou começar pelo banco, forrado em couro. A gente tem todos os ajustes manuais e ó, regulagem de altura milimétrica, então você consegue achar exatamente a posição que você prefere. Volante também tem ajuste de profundidade e até mesmo ajuste de altura. Cinto de segurança também tem ajuste de altura. Falando de acabamento, porta. Esta parte aqui é suave ao toque e aqui a parte central forrado em couro e acolchoado. O resto a gente tem plástico duro. Na porta você tem espaço para colocar garrafa ou lata e alguns objetos adicionais, carteiras e óculos, por exemplo. Você também tem o controle elétrico dos espelhos, o dos vidros e o trancamento das portas. E no espelho você tem a função para rebater aí os espelhos laterais. Falando aqui do painel, aqui na parte superior também material suave ao toque. E essa parte central aqui, couro, inclusive com costura contrastante. Parte de baixo, plástico duro. Aqui na lateral a gente tem os acionamentos dos faróis, inclusive com a posição automática. Você também tem o acionamento do farol auxiliar dianteiro, que é o de neblina, e o neblina traseiro. Ajuste de altura do facho do farol e até mesmo o controle de dimer aqui da tela do mostrador e da central multimídia. E como a gente consegue ver, o volante multifuncional.
Antes da gente dirigir aqui o Compass, nossas considerações, ó. Sistema de chave presencial, partida aqui por botão. E já vou falar para vocês que tem aqui um espaço entre os dois porta-copos para acomodar a chave, bastante prático. E esses dois porta-copos também tem uma curiosidade, né? Eles têm a parte de baixo aqui emborrachada. Então quando você coloca aqui uma lata muito molhada, às vezes uma garrafa que está muito molhada por fora, não tem problema, né? E ele fica muito bem preso aí nesses suportes de borracha que a gente tem. Falando aqui do que nós temos em volta da alavanca de câmbio, pessoal. Então nós temos aqui um botãozinho Hold, que é aquele para quando você para o carro, você pode tirar o pé do freio, que ele não se movimenta até você acelerar novamente. Temos também aqui o botãozinho para você ter o controle de descida, né? Então quando você vai descer o carro numa rampa muito íngreme, você aciona ele atua no freio automaticamente. E aí temos alguns controles aqui da tração do carro. Só que agora teve algumas modificações, né? Antes a gente tinha uma outra disposição no Compass. Então agora o que nós temos aqui é... Primeiro temos o botãozinho aqui 4x4 Low. Pessoal, esse carro não tem reduzida, tá? Então, apesar desse botãozinho indicar isso, 4x4 Low, não é bem assim. O que ele faz aqui é que quando você está com a tração engatada e aperta o botão, o que ele vai fazer? Ele vai prender o carro em primeira marcha. Então ele vai deixar o carro, digamos assim, com uma operação um pouquinho mais reduzida. Porque esse modelo, como ele tem o câmbio de 9 marchas, dependendo da saída que você está fazendo, ele pode até arrancar com o carro em segunda. Então quando você usa o Low, o que ele faz? Ele prioriza ali a primeira marcha, mas se você chegar no limite de giro, ele vai trocar para a segunda. Então esse é a função desse 4x4 Low. Tem um outro botãozinho aqui que é o 4x4 4WD Lock, né? O travamento do 4x4. Bom, o sistema de tração desse carro é sob demanda, né? Normalmente ele é nas rodas dianteiras e acopla automaticamente o eixo traseiro e ele fica com uma proporção variável. Quando você aperta esse botão, você informa o sistema que eu quero o eixo traseiro permanentemente conectado. Então, em situações mais difíceis, isso aqui, esse botão do travamento da tração, né, que deixa 50% de torque na dianteira, 50% na traseira, mais o 4x4 Low, que usa prioritariamente a primeira marcha do câmbio, acaba te ajudando aí em algumas situações para você transpor obstáculos. E aí nós temos aqui o seletor de terreno, que olha só, ele está bem simplificado agora, né? Porque ele tem aqui a posição automática, depois ele tem a posição Snow, que a gente praticamente não tem aqui no Brasil, mas você pode usar esse tipo de seleção quando você está, por exemplo, paralelepípedo molhado ou até mesmo um gramado molhado, que aí você fica com a tração muito reduzida e aí o que acontece? O carro aplica a tração de forma mais suave para evitar o patinamento. Depois nós temos aqui a posição que agora está junta, né? Sand and Mud, quer dizer, areia e lama, agora as duas estão juntas na mesma posição. Então, praticamente a gente tem aqui, além do modo automático, mais duas opções de tração. Temos o freio de estacionamento com acionamento elétrico, a alavanca de câmbio com a posição aqui com comando sequencial para você poder interagir aí com as 9 marchas. E na frente da alavanca de câmbio a gente tem um porta-objetos que na verdade é um carregador de celular por indução. Então, como a gente consegue ver, a Jeep fez aí uma melhor organização aqui no console e até mesmo eliminou algumas funções até para o uso ficar mais simples. A gente tem também aqui o ar-condicionado digital e automático de dupla zona, que inclusive pode ser controlado diretamente pela tela da central multimídia. Então as funções físicas que você tem aqui, você também tem na tela da central, só que um pouquinho mais elaborado. Então você tem funções adicionais na tela que não são todas que estão disponíveis aqui. Outra coisa que a gente observa é aqui abaixo da central multimídia algumas outras funções, como o botão para você poder desligar aqui o controle de estabilidade. Tem o botão para você obrigatoriamente desligar aqui o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E tem mais o botão aqui que é utilizado para o serviço de estacionamento automático, né? Semiautomático no caso. Ele te ajuda a manobrar o carro para colocar o carro em vagas. Então ele gira o volante para você sozinho, você só controla aí o pedal do freio e do acelerador. Pessoal, essa central multimídia, a gente já viu ela, inclusive temos um vídeo no canal dedicado a essa central aqui que explica todos os detalhes, tá? É uma central bastante moderna, tem internet embarcada, tem mapa de GPS embarcado diretamente na memória e uma das coisas legais dessa central
tem integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo e sem fio, também é outra coisa legal. E outra coisa que a gente não pode esquecer aqui, que ela suporta conexões simultâneas. Então você consegue ter 2 celulares permanentemente conectados nela, né? Você pode ter um celular conectado com Bluetooth para viva voz e outro celular conectado para streaming de música. Então é uma central efetivamente bastante moderna, mas se quiser saber detalhes, temos o vídeo completo no canal. Bom pessoal, a gente já sabe que a central multimídia do Compass é extremamente sofisticada, né? Tem GPS embarcado, tem uma série de recursos. Agora, e se você quiser ter, por exemplo, o YouTube nessa central? Se você quiser ter um Netflix nessa central, ou outros aplicativos de vídeo para assistir aí, e até mesmo aplicativos de áudio, como é que você faz? Olha, vou dar uma dica muito legal para vocês. Esse equipamento aqui, Streaming Box da Faftech. É um equipamento muito simples de ser utilizado e a única instalação que você precisa fazer é pegar esse cabo USB e conectar aqui na porta do USB do carro. O equipamento vai ligar automaticamente e ele vai usar a interface de conexão via a porta do CarPlay, né? Então é como se ele estivesse identificando um celular com CarPlay. Porém, ele vai abrir aqui uma interface que é como se você estivesse utilizando o seu smartphone Android. Olha lá, ele já conectou, ele abre essa tela aqui. Com essa tela, você vai conseguir ter todos aqueles aplicativos que você consegue usar num celular Android. E isso diretamente controlado pela central multimídia do carro. Então você vai ter ali YouTube, Spotify, Google Play, Netflix, streamings de televisão online, Disney Plus, Telecine e outros aplicativos. E você pode até mesmo instalar aplicativos como joguinhos, ó. Eu coloquei aqui o Candy Crush ou ainda o Facebook. E você vai operar tudo isso sem qualquer tipo de limitação, mesmo com o carro em movimento. Para vocês saberem mais sobre esse Streaming Box, nós vamos ter um vídeo no canal explicando todos os detalhes de como esse Streaming Box funciona. Portanto, dou a dica para você passar no vídeo e entender como é que é essa plataforma. Falando aqui do volante, pessoal, já disse várias vezes, vou repetir de novo, temos aqui um dos volantes mais funcionais e completos do mercado. É verdadeiramente muito completo. Na parte de trás a gente tem aqui os pedal shifts para interagir com as trocas de marchas. Aí mais abaixo nós temos botões adicionais que não dá para ver muito bem assim na câmera, mas eles estão aqui, que você consegue, por exemplo, interagir com a central multimídia para você fazer aí volume, mudança de estação, mudança de fonte, tudo isso aqui na parte de trás do volante. Na parte da frente, lado esquerdo, temos os botões para controlar ali a tela na frente do motorista, que tem o computador de bordo, e o lado direito temos aqui as funções do controle de cruzeiro, né? Quando a gente chama de piloto automático, o nome certo é controle de cruzeiro, e inclusive com a função de limitador de velocidade, o que é bem interessante porque tem carro que não tem isso. Falando especificamente da tela do computador de bordo, pessoal, novamente um dos computadores de bordo mais completos que a gente vai encontrar no mercado. E nessa categoria de carro, ninguém ganha do Compass. A gente tem aqui velocímetro digital, que inclusive você consegue mudar ele para milhas por hora, não tem muita utilidade no Brasil, mas dá para fazer. Aí tem aqui informações adicionais, pressão dos pneus, temos aqui temperatura da água do motor, temperatura do câmbio, do óleo do câmbio, temperatura do óleo do motor, tensão da bateria, né, o famoso voltímetro. E olha, esta função é específica aqui do motor a diesel, porque ela mostra quanto que você tem ali da Arla no tanquinho, né? Então você tem ali o tanquinho de Arla nesse carro e aqui você consegue ver quanto que tem nesse tanquinho. A informação para revisão do carro, aí nós temos o indicador instantâneo de economia, você pode ver que a média está bem alta ali, ó, 15,6 km por litro de diesel, né? Muito bom. Aí a gente tem aqui o computador de bordo A e B, com informações mais detalhadas, informação do áudio, mensagens, caso tenha alguma anomalia com o carro, é aqui que aparece, e algumas outras configurações adicionais que você pode fazer nessa tela, mudando ali as informações na parte superior. Na parte superior que você tem ali temperatura, tem o relógio, tem também o velocímetro, você consegue escolher por essas funções. E mais algumas configurações aqui do veículo. Você consegue desativar o airbag do passageiro, colocar o aviso de velocidade e ligar e desligar o auxílio de partida em rampa. Então, como a gente consegue ver, indiscutivelmente, temos aqui o computador de bordo mais completo do segmento no Jeep Compass. Vamos dirigir, pessoal, e olha só, aqui na hora que a gente engata a ré, tem a câmera de ré que tem uma ótima resolução,
Tem a linha de guia que inclusive é dinâmica e tem esse tracejado central. Caso você tenha um engate com carreta, fica muito mais fácil para você engatar o carro na carreta na hora que você está dando ré, né? Você também tem aqui um modo de visão em zoom, que ele mostra mais próximo aí do para-choque para manobras mais precisas. Bom, vamos lá. Direção com assistência elétrica. A gente vê que o carro tem uma visão muito boa. Aliás, eu diria que essa aqui está entre as melhores câmeras e nesse segmento de carro é a melhor câmera. Olha só como a gente consegue mirar muito bem nas coisas, ó. Então tem uma árvore ali atrás, fazer de conta que ela é um engate, olha só. Você consegue ver aí a precisão do conjunto e o sensor de estacionamento também com muito boa precisão. Vamos lá para o nosso teste de tração e lombada. Essa daqui é a versão diesel, então a gente espera que se saia muito bem, até porque ele tem um para-choque diferente aqui para melhorar o uso no fora de estrada. Vamos lá, primeiro tachão. Suspensão macia, gostei, ela é bem resistente. A gente sabe que o carro tem a suspensão multilink traseira, o que acaba ajudando bastante. Então isso deixa o carro bastante estável e muito confortável nessa situação aqui. Então, matéria de suspensão, a gente já sabe que a suspensão do Compass vai muito bem. Vamos ver agora aqui o teste de lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se comporta, né? Primeira lombada passou também com muita facilidade, não demonstrou fragilidade, não bateu nem raspou, foi bem tranquilo. Vamos ver agora aqui a segunda lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai. Olha, não bateu nem raspou, mas eu senti que a suspensão quase que chegou no fim de curso, tá? Mas o importante é que não bateu nem raspou. Vamos ver agora a terceira lombada e o piso desnivelado. Vamos ver como é que é o conforto e o isolamento acústico. Bom isolamento acústico. Terceira lombada aqui a 30 por hora. Passou também com tranquilidade. A suspensão do Compass ela é muito boa para matéria de conforto também, é um ponto alto do carro. E a quarta e última lombada. Passou bem tranquilo, aliás foi a mais tranquila de todas, até mais do que a primeira. Então a gente vê que sim, o Compass nessa versão diesel vai cumprir a sua proposta, né? Aqui até dá para chamar ele de SUV, né? Por conta do motor diesel, por conta da tração nas 4 rodas, seletor de terreno e tudo mais. Então ele vai cumprir muito bem essa tarefa no dia a dia. Vamos aqui para nossa manobra de fim de rua, vamos dar uma olhada para ver se o carro está alinhado com a guia. Sim, está alinhadinho. Então vamos lá, parar no nosso ponto aqui de referência. Vamos virar todo o volante. Ó, uma volta e um quarto para virar totalmente o volante do carro, né? Virar completamente as rodas. Vou até encostar o pneu na guia. Encostando o pneu na guia a gente virou um pouquinho mais que 90 graus, mas bem pouquinha coisa. Voltar um pouquinho e vamos desvirar aqui o volante. Câmera de ré muito boa. E olha só, ele saiu aqui um pouquinho deslocado para a esquerda. Considerando o tamanho do Compass, né, eu vou dizer para vocês que o espaço nem é tão grande assim para o tamanho que o Compass tem, né? Então está numa categoria aí de veículo médio, por assim dizer. Então a gente consegue dizer que é bastante tranquilo fazer as manobras, sensor dianteiro e traseiro, câmera de ré traseiro, poderia ter câmera lá na frente? Poderia, mas não é nenhum pecado capital. De toda forma, essa versão, até mais por ser a diesel, eu vou dizer para vocês, não vai ter nenhum problema aí com os obstáculos da aventura urbana. Pessoal, como esse carro tem o câmbio de 9 marchas, muitas das vezes ele arranca em segunda marcha. E como é que a gente sabe isso? Eu estou no drive. No momento que eu saio aqui, ele não está arrancando em primeira, ele está arrancando em segunda. E como é que a gente sabe isso? Se eu jogar a alavanca aqui para o lado esquerdo, olha lá, ele está mostrando ali o número 2. Aí eu estou acelerando o carro aqui e estou saindo em segunda. E como é que eu sei que é segunda? Porque se eu voltar aqui a marcha para a primeira, ó, estou em segunda, vou voltar para a primeira. Olha como o giro ficou bem mais alto ali. A diferença aqui da segunda marcha, então a gente está aqui a pouco menos que 20 km por hora, tenho 1.500 giros na segunda marcha. E ó, a hora que eu faço a redução, ele vai para mais que 2.500. Ou seja, esse câmbio, como tem uma quantidade bem grande de marchas, a primeira marcha só é utilizada em situações mais atípicas, né? Quando você precisa de mais força do carro. Aí ele engata a primeira, ou quando você usa o botão 4x4 low. De resto,
o carro arranca em segunda. Bora pegar a estrada aqui, pessoal, lembrando, o carro tem aí luz de rodagem diurna, então você não precisa se preocupar aí em ligar farol em estradas de pista simples e mão dupla. Uma das coisas muito legais desse conjunto de powertrain aqui do Jeep Compass, eu sempre gostei muito desse conjunto. Aliás, quando o pessoal pergunta para mim, Compass diesel ou Compass flex, eu digo, se você tiver dinheiro e o problema não for o investimento inicial, pega o diesel. Por quê? Porque esse câmbio de 9 marchas com esse motor, eles conversam muito bem. Então você tem um ótimo escalonamento de marcha aqui e um motor que tem uma boa disponibilidade de torque, né? Então estamos falando de um motor aí com 35 kg de torque, isso em baixíssimas rotações. Então você tem um conjunto que não força o carro. Pelo contrário, né, ele trabalha com uma suavidade muito grande. Você vê, ó, a gente consegue ganhar velocidade aqui na estrada quase não acelerando o carro e o giro ali sempre muito baixo. Então agora eu já vou aproveitar, vou usar aqui o limitador de velocidade, eu vou até colocar ele em 100 km por hora, vou passar o câmbio aqui para o comando manual para a gente conseguir colocar o carro em 9ª marcha. E olha só que delícia! Um pouquinho mais que 1.500 giros a 100 km por hora, né? É um giro muito baixo. E vamos agora subir aqui para 120, ó. Você pode ver que eu estou subindo aqui e o carro consegue ganhar velocidade em 9ª marcha. Evidentemente que se não tivesse no manual aqui, ele voltaria provavelmente para a 8ª, mas você vê que mesmo na 9ª marcha ele consegue fazer a retomada de velocidade. E aí esperar ele chegar aqui a 120 por hora, porque como a gente está com o limitador, ele acaba cortando um pouco do acelerador, né? Mas olha só, 120 por hora, menos que 2.000 giros. Então, essa é a parte legal desse carro. Muitas relações de marcha e giros sempre muito baixos. Agora vamos para o nosso teste aqui de arrancada de 0 a 100, pessoal. Lembrando que esse carro aqui, ele não tem posição Sport de câmbio, né? Então você só tem a posição Drive. Então vamos lá. Como o motor a diesel ele tem umas características um pouquinho diferentes de lag, eu não vou estolar o carro, eu vou sair arrancando normalmente. Então vamos lá? E pessoal, a gente usou a pista aqui inteira e o carro não chegou a 100 km por hora, o que é um pouco estranho, né? Porque exatamente aqui nesse mesmo ponto a gente testou aí o Compass Longitude Flex com o motor T270, ele conseguiu chegar, inclusive ele foi muito bem no comparativo que a gente fez, e a gente também testou o Compass S com o motor T270, eles conseguiram, mas o diesel aqui não conseguiu chegar a 100 por hora na nossa reta de teste. Bom pessoal, agora vamos para o nosso teste de retomada de velocidade, sempre o mesmo ponto da estrada que a gente faz, ar-condicionado ligado, vamos ver como é que o carro se comporta aqui de 60 para 120. Vamos primeiro reduzir aqui a velocidade, chegar nos 60 por hora e pisar tudo. Vamos lá, ó, 60 por hora pisando tudo. A gente vê que a retomada, né, tem um pouquinho de lag, né, na hora que a marcha vai. 100 por hora agora. 110 e agora 120. Foi super rápido? Não, não foi muito rápido. Se a gente comparar aí, por exemplo, com o Compass Flex com o novo motor T270, me pareceu que esse carro é mais lento do que o Compass Flex. Bom pessoal, depois do nosso teste de aceleração e de retomada, o que a gente pode dizer? Se a gente comparar o desempenho desse Compass aqui diesel com o desempenho do novo Compass com o motor Flex, né, o T270, a gente percebe que o Flex é um pouquinho mais ágil do que esse carro. E por que acontece isso? Pô, mas lá é 270 Nm, aqui é 350, como é possível? Então vamos lá. Para começar, esse carro aqui é mais pesado, coisa de 200 quilos quase. Por quê? Primeiro que você tem a tração, né? Então você tem um semi-eixo que vem lá da frente até a parte traseira, você tem um diferencial traseiro, depois você tem mais 2 eixos para ligar ali na roda para tração e outro detalhe também que interfere bastante. O Compass novo, né, ele tem aí um motor 1.3 litros. Esse Compass aqui,
tem um motor 2.0 litros diesel. Então, o próprio conjunto do powertrain aqui é mais pesado. Então, em matéria de desempenho, se você estiver falando aí dos segundos do 0 a 100 da retomada, o Flex vai ser um pouquinho melhor. Mas ainda assim, quando me perguntam, a Flex ou diesel? Pessoal, a perda em relação ao Flex é bem pequena. Só que os ganhos que você tem aqui em economia de combustível, ganho também que você tem aqui por conta da tração 4x4 e ganho de você ter um câmbio de 9 marchas, eu particularmente ainda prefiro ficar com um veículo a diesel que vai me dar muito mais possibilidade de mobilidade em situações mais difíceis do que a motorização flex, que vai ter um pequeno ganho no desempenho, pelo menos nessas acelerações retomadas. Agora é hora da gente fazer aqui o nosso testezinho na estrada de terra. Lembrando, né, pessoal, esse carro tem capacidades muito superiores ao que essa estradinha de terra, onde a gente testa até carros 4x2 passam, né? O que a gente quer ter aqui é uma ideia de como é que tá aí o acerto de suspensão e até mesmo a dirigibilidade nesse tipo de condição. Mas o Jeep Compass na versão turbo diesel é exatamente para esse tipo de coisa, né? Então, se você tiver que pegar uma estradinha de terra, ir aí para uma fazenda ou até uma estrada de praia, ele tem essa capacidade de mobilidade. Então, óbvio que ele vai superar isso tudo aqui com muita facilidade. Como vocês estão vendo, até choveu à noite, então a condição aqui está um pouquinho mais degradada, mas nada que um carro 4x2 não passasse, né? Então o que a gente consegue ver, primeiramente, é o acerto de suspensão, né? Eu gosto sempre de enfatizar que essa suspensão totalmente independente do Compass, né, McPherson na dianteira e na traseira, ela absorve muito bem, então você tem um carro bastante confortável. Ele também tem uma boa altura em relação ao solo, então em comparação a outros carros que a gente testou aqui, ó, essa lombadinha aqui, ela é um pouquinho mais complicada. Pessoal, vocês viram na velocidade que eu passei aqui e o carro passou numa boa. Então, moral da história, essa versão do Compass é para esse tipo de coisa mesmo, é para você poder vir para um terreno como esse e até abusar um pouco do carro, né? Ele tem uma boa absorção de suspensão, ele também tem uma boa dirigibilidade, tem a tração 4x4 sob demanda. Vou até tentar usar um pouquinho ela, é difícil porque não tem nada de especial aqui, mas por exemplo, aqui na subidinha, né? Vou até parar o carro aqui numa laminha. Ó, se fosse um carro 4x2, no momento de sair aqui, o que ia acontecer? Ele provavelmente patinaria. Então eu vou acelerar tudo o Compass, ó. Olha só. Sai como se o piso tivesse seco e no asfalto, né? Porque o que acontece? Essa tração 4x4 sob demanda, ela acopla automaticamente o eixo traseiro quando você precisa. Se você quiser bloquear, tudo bem, para condições mais difíceis. Mas se você não bloquear, ela vai funcionar. Ó, de novo, ó, vou parar bem em cima da lama aqui. Estou bem no meio da laminha da subida. Um carro 4x2 patinaria. Então vamos sair com o Compass aqui pisando tudo, ó. Olha só. Ele sai com uma facilidade tremenda, né? Como se você estivesse saindo no asfalto. Então, as versões diesel do Compass, elas são muito boas para isso. Tem uma versão que até é um pouco melhor, que é a Trailwall, que aí ela vai ter aí um pneu de uso misto, vai ter um pouquinho mais de aderência, tem algumas proteções na parte inferior. Mas essa Longitude diesel já vai tirar de letra todas essas situações. Você vai ter um carro aí para conseguir superar com bastante dificuldade, com bastante tranquilidade, esses terrenos um pouquinho mais difíceis, e esse é o habitat natural dele. Agora, pessoal, detalhe, se vocês quiserem ver esse carro em ação, para ter uma ideia de como é que é o 4x4 dele, esse carro não mudou em relação ao carro anterior. Então a gente fez um vídeo na pista da Jeep, lá na fábrica da Jeep em Goiânia, em Pernambuco, onde a gente mostrou todas as capacidades do Jeep Compass. Esse carro vai ter praticamente as mesmas capacidades daquele. A única diferença é que aquele era o Trailwall, que esse é o Longitude. Mas no geral, aquilo que a gente fez lá é a mesma coisa que esse aqui vai conseguir fazer. A gente encontrou aqui uma poça de água. Eu vou parar bem no meio dela e tentar sair. Provavelmente não vamos ter dificuldade nenhuma, mas vamos lá. Vamos só fazer o teste aqui para vocês, ó. Bem no meio da poça e vamos acelerar. A gente consegue ver a tração 4x4 sob demanda do Compass tira de letra esse tipo de obstáculo.
E aqui a gente já está chegando nos finalmente do nosso vídeo. Bom, pessoal, matéria de consumo, como é que é esse carro? Ele está até aqui com a etiqueta do Inmetro e olha só, esse carro, segundo o Inmetro, faz 10,3 km por litro na cidade e 13,5 km por litro na estrada. Entretanto, nós conseguimos aqui no teste fazer médias realistas acima de 15 km por litro na estrada. Então a gente consegue ver que o sistema é muito eficiente, tanto por conta desse câmbio automático de 9 marchas, como também pelo motor ser aí a diesel. O que eu posso dizer para vocês é que esse conjunto, ele efetivamente é mais eficiente do que a gente vê ali no número do Inmetro. E mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica aqui o preço do seguro do Jeep Compass. Sempre lembrando que o seguro é em relação da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se mudar o perfil do utilizador, o valor muda. E o seguro você paga anualmente para proteger aí o seu bem. Pois bem, a gente tem duas situações. Uma onde o seguro é mais barato e a outra onde a franquia é mais barata. Primeira situação onde o seguro é mais barato. Então a gente tem aqui um seguro de aproximadamente R$ 4.800, porém com uma franquia de R$ 14.500. Aí você tem aquela opção da franquia reduzida em 50%, que aí a franquia vai para R$ 7.250 e aí o seguro sobe para R$ 5.270. Então essa é a opção do seguro mais barato. Agora, tem uma outra seguradora que fez um seguro mais caro com a franquia mais barata. Então o seguro cairia aí na casa de R$ 7.000, porém a franquia normal R$ 12.500. E se você quiser a franquia reduzida em 50%, aí o seguro subiria para R$ 7.600, a franquia ficaria na casa de R$ 6.200. Ou seja, a gente consegue ver que o seguro aqui do Jeep Compass não é tão acessível assim. E qual é o preço aqui do Jeep Compass? Pois bem, pessoal, usando o preço base do estado de São Paulo, que tem uma alíquota de ICMS um pouco mais alta, esse carro tem um preço público sugerido de R$ 220 mil. Agora, tem opcional, que é justamente o pacote 80 anos. E nesse pacote, como a gente já disse, olha, tem o Park Assist, tem o carregador de celular por indução, tem o acabamento externo em grafite, tem o sistema de som premium da Beats, que tem o subwoofer, os retrovisores externos com rebatimento, sensor de estacionamento dianteiro e partida remota. Este pacote aqui, pessoal, tem o preço de R$ 8.270. E aqui já vai uma divergência. Por quê? Pessoal, já é a segunda vez que a gente pega um carro da Jeep, no caso um Compass, né? Primeiro pegamos aí um Flex e depois pegamos esse aqui, a diesel, que os dois carros estão com o teto solar. E aqui no pacote 80 anos deveria ter esse teto solar e não tem. A Jeep descontinuou o teto solar, segundo a informação da Jeep, temporariamente. Então não é para sempre que isso vai ser descontinuado. Provavelmente problema de fornecimento de peças em decorrência aí dos acontecimentos da pandemia. Então a gente testou um carro que tinha teto solar, mas se você tentar comprar agora um Compass Longitude com o pacote 80 anos, você não vai conseguir comprar com o teto solar. Então fica aí a observação. E por fim tem mais um outro opcional, pessoal. Se você quiser o interior, que é o couro Steel Grey, que aí é o couro cinza, vai acrescentar mais R$ 1.654 ao preço final do carro. Conclusão final aqui sobre o Jeep Compass Longitude com essa motorização diesel. Pessoal, a gente tem que olhar isso em perspectiva. Evidentemente que nós não temos aqui um carro com valor barato, principalmente se a gente comparar com a versão dele Flex. Você vai ver que aqui ele é bem mais caro. Entretanto, a gente tem que olhar para a capacidade de fora de estrada que esse carro tem. Se você comparar ele com os outros modelos que são próximos, com aquele sistema de tração comum AWD, né? Aqui nós temos uma tração que é um pouco melhor, até por conta do desenho, da suspensão, altura em relação ao solo, motorização diesel, você vai conseguir fazer melhor do que os outros modelos parecidos com simplesmente tração AWD. Ele é uma super tração para fora de estrada? Não, não é. Então ele vai ficar ali no meio, mas o que a gente consegue ver aqui é que em matéria de mobilidade, ele consegue ser melhor do que os seus pares na mesma categoria de preço. Ele consegue ficar muito próximo de carros que estão aí numa faixa superior. Não podemos esquecer também do pacote tecnológico que esse carro tem. A central multimídia dele é muito boa, tem a plataforma Adventure Intelligence, que é praticamente uma exclusividade do Jeep Compass aí nessa categoria. Você tem internet embarcada no carro, ou seja, tem um pacote tecnológico também interessante. Então, olhando em perspectiva, a gente vai ver que esse carro consegue entregar às vezes algumas coisas muito próximos de modelos que custam bem mais caro,
custando mais barato. Portanto, se o cliente não vai abrir mão da questão da mobilidade, que é um ponto alto desse carro, e também do ponto tecnológico, aí sim vale a pena ele pensar aqui no Jeep Compass na versão Longitude, em especial com esse pacote de 80 anos. E aí pessoal, gostou aqui do Jeep Compass? Então a minha dica é procure a concessionária Jeep Bicudo na cidade de Itu, que eu garanto para vocês, melhor atendimento e melhor negócio no seu próximo Jeep Compass 0 km ou toda a linha Jeep. E se você gostou aqui do vídeo, o like é importante, assim a gente consegue ter melhor indexação aí no YouTube. Se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, matérias detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.